pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou o pastor Bruno Catunda e estamos aqui hoje para falar de um tema muito polêmico. Dizem por aí que política, religião e futebol não se discutem, mas eu não acredito muito nisso, por isso que eu gosto de debater, ouvir sua opinião, ser confrontado por aquilo que é divergente. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre esse assunto que é muito polêmico. O cristão e a política. O cristão e as eleições. Crente só pode votar em crente? É o que a gente vai tentar responder agora. Nós estamos vivendo dias atualmente em nosso país que os cristãos, especialmente os evangélicos, eles deixaram de ser um nicho paralelo, deixaram de ser um grupo que era um pouco afastado das questões políticas e hoje se tornaram protagonistas do cenário político brasileiro. Os cristãos muitas vezes se colocam, inclusive, como candidatos, tantas vezes, inclusive, utilizam o nome pastor ou missionário para poder angariar votos e participar do cenário político nacional, da democracia que o nosso país proporciona, e isso demonstra um certo grau de maturidade. De fato, os crentes começaram a participar mais da questão eleitoral. Se a gente for comparar a alguns anos atrás, o voto entre os evangélicos era muito solto. O que é isso? As pessoas votavam em quem queriam, e isso é extremamente saudável, mas hoje já há uma orientação sobre quem votar. Por exemplo, a ideia de quem está representando de fato os cristãos, bancada da Bíblia, né? O voto em prol da família. Então, muitos cristãos começaram, inclusive, a se colocar à disposição da política para tentar mudar o cenário político nacional. E, obviamente, como em todas as áreas, existem bons cristãos e existem maus cristãos, pessoas que usam a religião para o bem ou usam para o mal. O mais importante é, antes de tudo, a gente saber que nós temos direito a ter o nosso próprio pensamento. Ei, irmão, você é ovelha do Senhor. E você é ovelha de algum pastor, de alguma pastora na comunidade onde você congrega. Você não é gado. Você não é levado para o abate. Você é ovelha do Senhor. E lembre-se que deve ser cuidado e não usado por quem quer que seja. Muita gente tenta demonizar a política ou dizer que, por exemplo, todo político é ladrão. E obviamente que no meio cristão, no meio espiritual, as pessoas dizem que esse tipo de comportamento é advindo de demônios, mas a realidade é fruto da queda, da corrupção do homem e da sua queda lá no Éden. Cristo jamais demonizou o poder político, ele inclusive reconheceu a importância e a autoridade política das pessoas. Olha, no momento em que Jesus se apresentou perante Pôncio Pilatos, o governador responsável pela província da Judéia, ele disse assim, olha, nenhum poder você teria sobre a minha vida se não tivesse sido dado a você diretamente do alto. Aqui tem um grande princípio. Todo poder que é dado a alguém no mundo político é dado pelo alto e concedido pelo alto pelo Senhor. Essa passagem de Jesus diante de Pilatos é lá em João, no capítulo 19, versículo de número 11. Até mesmo quando Jesus foi interpelado por alguns fariseus que queriam, na realidade, fazer Jesus entrar em contradição sobre o pagamento de impostos, Jesus diz assim, olha, me mostrem uma moeda de quem é a esfinge ou o rosto que está nessa moeda. E eles responderam, é de César. Portanto, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que queria dizer isso? Olha, as coisas do mundo nós devemos fazer conforme as leis do mundo propõem, a não ser que isso entre em contradição
com as leis de Deus, como aconteceu, por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando as parteiras desobedeceram a ordem de Faraó de matarem os recém-nascidos. Ali elas estavam totalmente acobertadas por Deus em desobedecer aquela ordem, porque era Deus agindo em favor da vida inclusive daquele que viria a ser o libertador, que era Moisés. Mas Deus, ele parte do princípio também que no mundo atual existem organizações, organismos, inclusive na política, que precisam ser respeitados. Nesse caso aí eram os impostos, e impostos tem a ver com política. Dai a César o que é de César, essa moeda dai a ele. Dai a Deus o que é de Deus, a adoração dai a ele. Portanto, nós não devemos demonizar a política. A política existe e ela deve ser bem utilizada. Para complementar essa questão, é importante a gente lembrar, por exemplo, do apóstolo Paulo. Lá em Atos, no capítulo 16, Paulo ele se vale de ter a cidadania romana para questionar o porquê estava recebendo aquele castigo sendo cidadão romano. E a partir do momento em que seus algozes descobrem que ele é romano, eles ficam preocupados. Ora, eles não podiam mexer em alguém que tinha a cidadania romana. Só para lembrar, Paulo tinha a cidadania romana e era ao mesmo tempo judeu. Então, nós temos sim nossos direitos, devemos exercê-los, temos também deveres e devemos exercê-los igualmente, certo? Porém, a gente jamais deve esquecer que seja direito, seja dever, seja político, ou em qualquer área da vida, Deus tem os seus propósitos e jamais perde o controle de nenhuma situação. Quando o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, ele pediu a Deus para que existisse um rei sobre Israel. Entenda o contexto, Israel até antes de Saul não tinha nenhum rei. E eles observavam os povos ao seu redor e todos eles tinham reis constituídos. O povo então começou a pedir através do profeta Samuel para o próprio Deus, dizendo: olha, todos os povos têm reis e nós queremos ter o nosso rei também. E aí deu no que deu. Saul foi de fato ungido pelo Senhor, porém o governo de Saul foi desastroso para o povo de Israel. O que isso quer dizer? Que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a escolha que nós temos como livres, como libertos, por conta da democracia e porque somos livres no nosso arbítrio, quer dizer que essa também é a escolha de Deus. Nós temos que reconhecer que nós podemos acertar ou nós podemos errar. Porém, Deus, mais uma vez, independente da escolha que o povo faça, jamais perde o controle de absolutamente nenhuma situação. O povo de Israel pediu para ter um rei. Eles preferiram trocar o rei celestial, o rei monarca soberano sobre as suas vidas e soberano sobre todas as coisas, por um simples homem. Deu no que deu. Portanto, crente tem que ser criterioso na hora de escolher. E enfim, a gente chega no grande questionamento desse vídeo. Crente só pode votar em crente, sim ou não, e o porquê? Para mim, quero deixar bem claro, isso é uma concepção minha, não necessariamente, democraticamente, não precisa ser a sua, mas eu estou aqui para tentar esclarecer isso para você. Não necessariamente a gente precisa votar em crente, porque escolher os nossos representantes vai muito além da espiritualidade. Deixa eu te dar um exemplo. Lembram de um caso recente? A pastora, cantora Flor de Lis. Flor de Lis foi eleita pelo estado do Rio de Janeiro como deputada federal, como uma das mais votadas da história daquele estado. E Flor de Lis tinha uma vida que aparentemente era uma vida espiritual, mas na realidade era profundamente carnal. Hoje responde inclusive a um inquérito pelo assassinato do próprio marido. Tá aí um exemplo de uma pessoa que foi apoiada pela igreja, que foi apoiada pelos irmãos, pelas congregações, mas que na realidade ela só vivia de aparência. Era uma pessoa extremamente ímpia. Portanto, se a gente fosse basear apenas porque a pessoa tem o nome pastor fulano,
pastora ciclana, missionário fulano, irmão fulano, para votar, a gente pode correr o risco de dar com os burros na água, pode quebrar a cara, porque teu nome irmão na frente, teu nome pastor na frente, teu nome pastora na frente, em qualquer área da vida não é sinônimo que aquela pessoa não possa errar. Todos nós estamos sujeitos a erros, inclusive também os ímpios. Isso não quer dizer que por causa disso eu vou votar automaticamente em alguém de outra religião ou alguém que é um ímpio, que não acredita em Deus. Não necessariamente, eles também podem ter um bom ou um mau caráter. Mas a minha decisão tem que ser pautada em critérios, que é o que a gente vai falar agora. Quais são os critérios, então, para escolher um bom governante? Primeiro, analisar a vida pregressa ou a vida passada daquela pessoa. Analise o histórico dela, o histórico familiar, o histórico profissional. Afinal de contas, quem vai entrar para a política, ele precisa inclusive saber que, se for para um cargo do legislativo, ele vai criar leis e fiscalizar o executivo. Se ele for para um cargo do executivo, ele também terá como proposta criar leis para o benefício da sociedade como um todo. Analise se aquela pessoa trabalha com transparência na sua vida pessoal, principalmente se ela exerce algum cargo público já ou algum cargo dentro da igreja, se ela trabalha com transparência, principalmente transparência na área financeira. Analise se aquela pessoa tem algum tipo de possibilidade de desvio de caráter. Se a pessoa tiver algum tipo de má fama, por exemplo, claro que sem se basear em notícias falsas, em fake news, analisando claramente, à luz da verdade, a vida da pessoa, e se ela não tiver nenhum dessas qualidades, desses predicados, nós devemos descartar. O segundo passo é saber se aquela pessoa de fato tem um projeto político. E aqui eu quero que você tenha atenção. Um projeto político não voltado unicamente para quem acredita na mesma coisa que essa pessoa acredita. Crente não vota em crente porque ele é crente, sendo bem claro. Né? É porque ele pensa igual a mim, é porque ele acredita no mesmo Deus que eu, nada disso. A gente deve votar em pessoas que pensem na sociedade como um todo, sejam eles crentes, sejam eles não crentes, sejam eles ímpios, sejam eles quem forem, independente da religião ou da não religião que eles professem. Portanto, um verdadeiro homem ou uma mulher que quer contribuir para a sociedade, ele não pensa unicamente no seu grupo social, ele pensa na coletividade. O terceiro passo é que nós temos que entender que existem, inclusive, pessoas de outras religiões ou pessoas que não têm religiões que podem ser muito mais, ter um caráter muito mais ilibado do que um crente. E, obviamente, que podem ter crentes que têm o caráter mais limpo do que pessoas ímpias, certo? Então, a religião, para mim, especificamente, na hora de escolher o candidato, ela vai ser menos importante. O projeto político da pessoa de melhoria na educação, saúde, segurança, transporte, eu acho que tem que ser melhor analisado. Afinal de contas, nós não estamos escolhendo pastores, mas sim vereadores, prefeitos, deputados, senadores, presidente e por aí vai, tá bem? Essa dica é muito importante. Observe se a pessoa que está pedindo seu voto, ela foi na igreja só de 4 em 4 anos. Se ela está aparecendo na igreja unicamente para usar você. Lembra que eu falei lá no começo? Você é ovelha, você não é gado, certo? Você não deve ser usado. Possivelmente, quem vai na igreja somente de 4 em 4 anos no ano eleitoral é porque ele quer usar você. Fuja desse tipo de candidato. Fuja imediatamente, porque ele quer usar apenas a tua vida. Peça, essa dica é fundamental, peça orientação a Deus para poder fazer a melhor escolha, não apenas para você, para sua família, para sua comunidade, mas para a sociedade como um todo. Portanto, peça orientação a Deus. Deus, o que eu devo fazer?
Tudo que nós devemos fazer, não apenas na área política, ou qualquer área da nossa vida, nós devemos pedir orientação ao nosso Deus. Lembre-se de orar sempre pelas autoridades constituídas. Todas, absolutamente todas as autoridades foram constituídas por Deus. Se você puder, na sua casa, leia Romanos, no capítulo 13. Toda autoridade foi constituída por Deus, nós devemos orar por elas, independente da ideologia que elas sigam, ainda que nós possamos discordar ou concordar com as ideias delas, mas toda autoridade, assim como era sobre a vida de Pôncio Pilatos, só existe porque ela é permitida por Deus. Orar, por exemplo, para que Deus quebrante os corações, para que Deus, inclusive, possa usar aquelas pessoas para o benefício de toda a sociedade. Por fim, meus amados amigos, meus amados irmãos, eu quero lembrar você que política é muito importante. Nós devemos sim exercer a nossa cidadania aqui na Terra como brasileiros, como cidadãos das cidades, dos estados do nosso país, mas principalmente nós devemos lembrar que nós pertencemos a uma pátria celestial. E nessa pátria celestial ela é regida por uma monarquia onde ele, Deus, é o rei e nós somos os seus servos. Tudo na terra passará, absolutamente tudo passará, céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor subsistirá eternamente. A minha vida e a minha salvação continuam garantidas, independente da escolha política que eu fiz, ainda inclusive que eu erre, porque nós temos inclusive o direito muitas vezes de errar, e muitas vezes só aprendemos errando. Mas errando, aprendendo, vamos nos consertando e vivendo cada vez mais uma vida no altar, uma vida voltada a estar na presença do Senhor, sabendo que devemos exercer nossos direitos e deveres na terra, mas a nossa pátria se chama Jerusalém Celestial. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, compartilha com teus irmãos que são desgostosos com a política, que precisam ouvir uma palavra relacionada a isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe ricamente e abundantemente. E lembre-se de viver um evangelho da verdade, o evangelho que é puro e que é simples. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.